sou o Luiz do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria falar para vocês de um absurdo, de um negócio maluco que eu vi esses dias na internet. Uma pessoa dizendo que o Putin era autista, que ele tinha Asperger e por isso essa confusão toda no mundo por conta da guerra da Ucrânia. Eu achei que era um tema que merecia a gente comentar alguma coisa, né? Então decidi fazer esse vídeo aqui. Mas será mesmo? Será que o Putin é autista? Primeiro, que essa pessoa fala a partir de vídeos que ela assiste, de coisas, de observação da pessoa ou da persona, vamos falar assim, do personagem Putin que aparece diante das câmeras. Qualquer pessoa sabe que um estadista, um chefe de governo, ele existe como chefe de governo, existe a pessoa que está por trás daquilo lá. Quem conhece os grandes chefes de Estado? Só quem vive com eles, senão o que a gente conhece é esse personagem, essa representação que os políticos, de um modo geral, criam no exercício do poder. Mas não é nada disso que eu queria falar. O que eu queria falar é o problema desse tipo de comentário absurdo, no caso. Por que eu estou falando que é absurdo? Porque o processo de diagnóstico do autismo é um processo extremamente complexo. São vários profissionais, demora várias sessões, testes, conversas. Como que alguém acha que assistindo alguns vídeos vai poder afirmar que fulano, beltrano ou ciclano são autistas? Eu canso de ver isso. Nossa, olha, porque, sei lá, o Messi, né? A pessoa declarou, primeira coisa, a pessoa disse, olha, passei por um processo diagnóstico e sou autista. Ok, então ele fez esse processo. Agora eu, do lado de cá, com o meu achismo, vou olhar e falar, aquele cara ali autista. Não dá para saber, gente. Tem tanta gente sofrendo, camelando, para achar um bom profissional, para conseguir seu diagnóstico, pessoas que leram, que se identificam com o transtorno, que sentem que aquilo pode ser uma hipótese bastante razoável para a sua própria condição e não conseguem diagnóstico. Aí vai chegar um neurotípico, alegrão, que vende uma cura, que vende um tratamento e fala, assisti uns vídeos e posso dizer, o Putin é autista. E pior, essa pessoa ainda vira e diz assim, é por isso que nós não podemos ter autistas em posições de poder. Aí eu falei, não, cara, aí é o fim da picada. A pessoa cria uma fantasia e, apoiada nessa fantasia, a pessoa começa a desqualificar a comunidade autista. Então, primeira coisa, achismo. Tem diagnóstico? Passou por profissionais habilitados? Ofereceram um diagnóstico? Se você não sabe de nada disso, não afirme que a pessoa tenha qualquer condição. Você não tem como saber. Você dorme com ela para saber? Então, não fale. Agora, diferente sou eu. Eu tive essa hipótese diagnóstica na minha terapia. Demorei anos para ter meu diagnóstico oficial. Mas eu li, eu estudei, eu me identificava com aquilo. Dizia, olha, eu acho que eu sou mesmo autista. E aí fui atrás do diagnóstico formal. Isso é uma situação totalmente diferente de eu ser neurotípico, assistir a um vídeo, assistir um programa e dizer, não, olha, aquele cara lá é autista, tem síndrome de Asperger, nem se usa mais essa definição, mas a pessoa, no caso, quis qualificar dessa maneira. E, como eu disse, para piorar, a pessoa virou e falou, a partir dessa falsa afirmação de que esse indivíduo tem o transtorno do espectro autista, de que ele era uma demonstração do risco que nós corremos de deixar autistas em cargos de poder. Quer dizer, é um processo retórico, capacitista. Para quem não sabe, capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, mas isso daí então é uma armadilha, é um truque para desqualificar o autista. Normalmente é o tipo de pessoa que quer falar em nome da comunidade, quer falar em nome do autista. Não, eu tenho voz, eu posso falar. Tenho meu diagnóstico, então eu sou autista e posso falar o que é a vida de um autista. Talvez de um autista nível de suporte 1, um autista nível de suporte 3, fale ele por ele, pelas dificuldades dele. Nem eu posso falar. Entendeu? Agora, normalmente as pessoas têm os dois extremos. São duas coisas que eu acho
muito perigosa. É aquilo que a pessoa tem lá, descobre o diagnóstico, aí vem falar, mas olha, o Einstein era autista. Ninguém sabe, não tinha nem diagnóstico oficial naquela época, mas as pessoas gostam de dizer ou pegar pessoas que atualmente têm diagnóstico e usar como exemplo. Gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Cada pessoa é uma pessoa. Tem grandes personalidades neurotípicas, tem algumas personalidades que já se declararam autistas, que têm diagnóstico, e o mundo é assim, tem todo tipo de gente em todo tipo de lugar e com todo tipo de condição neurológica. Então, nem para botar para cima, nem para desqualificar, que nem o povo adora falar, porque você sabia que o Hitler era vegetariano? Eu falo, o que tem a ver? Mas isso é uma armadilha para quê? Para desqualificar, por exemplo, o vegetarianismo, que não é nosso assunto é autismo. Mas é só um exemplo de como as pessoas usam, fazem esse truque retórico para desqualificar determinado grupo ou determinada pessoa. E, infelizmente, a comunidade autista sofre muito isso. Por exemplo, com aquela fantasia, aquela idealização do tal do anjo azul, que eu nunca conheci nenhum anjo azul. Mas isso o quê? Isso desqualifica, isso tira a voz do autista. Porque quando eu trato o autista como uma figura pura, ingênua, assexuada, quase mística, eu tiro a voz dele, eu deixo de ser gente, eu deixo de ter desejos, interesses, direitos, eu deixo de poder falar. Por quê? Porque eu sou um anjo. Então passa o anjinho lá, que o anjinho não fala, anjinho é bebê, anjinho é criancinha, tchu, Zizinho, vem cá. Não, gente, eu falo, eu me irrito, eu tenho crise, ao mesmo tempo que eu estudo, que eu me preparo, que eu tenho a minha vida. Eu sou uma pessoa completa, um ser humano completo, apesar e com o meu transtorno. Então, nem toda tentativa de desqualificar o autismo ou qualquer deficiência, entendeu? É uma coisa muito perigosa. Então, vamos ficar de olho nesse tipo de truque, tanto de comparar com uma coisa que é inatingível para a maioria dos mortais, como usar exemplos negativos. E, só para terminar, vou dizer, ninguém sabe, não há nenhum indício, não tem como afirmar que o tal do Putin seja autista.